Aí, ok, então, começou a gravação. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à disciplina de custos. Lembrando vocês que eu costumo dar maiores orientações ali no WhatsApp, ou eu também respondo lá no chat do Moodle, mas eu sei que às vezes ele dá algum problema, então vocês não precisam se melindrar de entrar em contato comigo no WhatsApp, eu não me importo. Se eu não responder, vocês perguntem de novo, porque às vezes eu passei a mensagem e ficou ali, tá? Eu esqueci ou minha filha abriu. Então, perguntem de novo. Eu estou ali no grupo de vocês, de custos. Eu já inseri o plano de ensino para vocês lá no Moodle. Hoje a gente vai falar basicamente sobre o plano de ensino, como é que funciona, como é que serão as avaliações, que é o que vocês se importam, não é o que interessa. E depois, amanhã, enfim, eu vou postar ali algumas apostilas que podem auxiliar vocês. A disciplina de custos, ela é bem importante para quem é da administração pelo seguinte, né? É a única disciplina em que vocês vão falar sobre custo de produto. Aí vocês vão entender uma coisa bem interessante da disciplina de custos. O quanto ela é administrativa e um pouco menos contábil do que vocês imaginam. Né? Quando a gente estuda custos, tem uma área que chama contabilidade de custos. Mas aqui vocês vão ver a área que chama administração de custos, não é? Então, assim, a gente vai aprender a fazer cálculo de produto e também vai aprender como é que faz rateio de custo para fazer cálculo de produto, mas basicamente a gente vai aprender para que serve para administração custos, né? E para concurso, as apostilas que eu dei para vocês, dependendo da área que vocês vão, assim, elas são bem importantes. Então, vocês baixem e guardem, assim, em algum lugar, porque vocês vão usar, né? Sempre cai alguma questão relacionada a custos, tá? Para as pessoas que fazem concurso. Para quem é da área acadêmica, que é pouca gente, mas que se interessa pela área acadêmica, nem vão para custos, que é horrível e é chato. Mas se quiserem, não me procurem, porque eu odeio custos, de verdade, assim, eu não gosto, né, Pamela sabe? Eu não gosto da área contábil. Eu sou contadora, e aí, né, eu faço o trabalho de contabilidade aqui, porque a gente tem poucos professores. A UERGS inteira, nós temos 3 contadoras. Mas eu não gosto, né, não é à toa que eu fui para gestão de pessoas. Mas, então, sobre a disciplina de custos. Eu abri ela lá para vocês. A disciplina, então, são 18 aulas. Muitas aulas serão gravadas. Vocês vão ver que eu coloco ali na sequência. Eu vou já compartilhar a tela para vocês verem. Como todo semestre, eu ponho na sequência aula 1, aula 18. Todas as semanas eu posto material, posto atividade, se tiver alguma atividade, posto a lista de exercícios sempre antes, vocês vão reparar isso. Eu acho que isso ninguém pode reclamar. Eu dou, sei lá, 15 dias para fazer a lista de exercícios, né? Que tem 20 dias, às vezes, dependendo do tamanho da lista de exercícios. Eu posto material antes e as minhas videoaulas eu coloco links do YouTube. Então, você vai lá, clica no link e assiste a aula, tá? E quando a aula é online, eu aviso. E eu mando o link ali no grupo. Eu mandei dessa vez também, né? Só que daí, como estava bem no início, eu acho que eu não repliquei para os que foram entrando, né, Pamela? Porque eu acho que eu só adicionei a Pamela e eu coloquei no grupo, assim. Coloquei ali botei nos grupos gerais. Tá, então eu vou compartilhar a tela com vocês para mostrar o plano, explicar ele para vocês um pouco, e aí vocês podem me fazer perguntas se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao semestre, tá bem? Com relação aos trabalhos finais, digamos assim, são listas de exercícios da área de custos. Aí, uma das listas de exercícios, ela pode virar um trabalho, mas igual ela pode virar um trabalho, eu digo assim, não uma lista de exercícios com 40 exercícios. O pessoal quem fez contabilidade, está pensando, vai vir de novo 50 listas, 50 exercícios para fazer. Eu sei que foi dolorido, mas vocês fazem em grupo, né? Então 50 dividido por 30 pessoas, cada um fez uns 5, 6, não era tanto assim. Mas assim, aí eu sei, aí vocês aprendem, né? Vocês tiveram que pesquisar e aprenderam, porque vocês reparem assim que os professores, sob o ponto de vista deles, o maior desespero é que os alunos não aprendam nada, né? E a gente só sabe dando um monte de trabalho. Para nós também é difícil, porque a gente tem que corrigir todos esses trabalhos, né? Então, assim,
e dá muito trabalho. Mas se a gente não faz um monte de exercício, a gente não sabe se vocês aprenderam ou não aprenderam, né? E isso é bem angustiante, assim, porque é muito ruim saber que você está formando pessoas que não estão aprendendo a sua profissão, não é? Então, espero que vocês tenham aprendido. A Pamela provavelmente aprendeu na sofrência, mas aprendeu. Custos, a gente vai ter 2 listas de exercícios um pouco maiores, assim. E aí, provavelmente vai ser um trabalho, mas aí o trabalho também não é difícil, né? Que é calcular custo de algum produto, né? Então, isso depois que vocês aprenderem como é que calcula. Então, assim, não é uma disciplina difícil, não. É uma disciplina bem mais tranquila do que contabilidade, muito mais tranquila do que gestão financeira. Tá bem? Muito mais. Porque ela vai trabalhar com preceitos da administração e não da contabilidade em si, tá bem? Agora eu vou finalmente compartilhar a tela com vocês e mostrar o plano data a data. E vocês podem, sempre que vocês quiserem chamar, vocês levantem a mão aqui que eu vejo. E aí vocês... E aí vocês já falam comigo. Onde é que tá? Tá bem, não sei por que não tá aparecendo. Só transmitir. Aqui. Tá trancando, mas eu acho que é um problema meu computador tá estranho, mas é culpa minha porque eu baixei todas as minhas coisas do Google Fotos pro computador, eu sei que não se deve fazer isso, do Google, sabe? Aí baixou, sei lá, 200 giga, sei lá, eu não entendo disso, no meu desktop. Aí as pessoas olham e falam, você tem que tirar daí. Mas, enfim, eu vou tirar e aí vai melhorar o meu computador, assim que eu salvar. Perfeito, agora vai. Então ele tá demorando um monte, desculpem. Tá, eu vou abrir direto lá, vou abrir aqui, ó, em custos, para já vocês verificarem o que tá lá, ó, informações iniciais. Eu sempre posto assim, vocês estão vendo? Deixa eu voltar para ver se tem alguém sinalizando. Sim. Sim, porque às vezes demora, né? Tá indo bem direitinho. Tá, perfeito, obrigada. Aqui. Olha, então eu sempre coloco assim, custos, ó, como aparece para vocês. Eu coloco lá informações iniciais, aula 1, e depois aqui já tópico 2, eu vou abrindo aula 2, aula 13 e tal. Elas não estão prontas, porque essa disciplina não tem, acho que nada pronto. Então, aqui tem o WhatsApp para vocês acessarem e o link da aula de hoje. Aí vocês vão ver que tem lá a apresentação da disciplina. E na próxima aula, que já é semana que vem, 19, então vai ser uma aula gravada. Aí eu vou, então, gravar a aula, publicar aqui e colocar instruções para vocês já fazerem o primeiro exercício. O primeiro exercício da aula é um exercício bem simples sobre a utilização de Excel. Por quê? Porque vocês vão basicamente aprender nessa disciplina a utilizar Excel para fazer cálculo de custo, né? Não vai ser na mão, não, vai ser no Excel. Então, eu sei que vocês têm uma tremenda dificuldade. Por conta disso, eu peço por vocês isso. O exercício é bem simples. Tentem fazer. Não peguem de alguém, não façam do colega, tentem, porque é importante que vocês saibam utilizar o Excel, tá bem? Para vocês, para a vida de vocês, tá? Então, não usem de outra pessoa, até porque é um exercício muito simples. Já é a nota 1, porque a nota 1 são 2 exercícios mais simples sobre custo de produto vendido e sobre Excel. Essa já é a nota 1 de vocês. O que mais que é a nota 1? A nota 1 também vai ser composta, digamos assim, por participação em algum, sei lá, em algum chat, algum exercício que eu dê ao longo do semestre. Então, a nota 1 são esses 2 exercícios e alguns outros exercícios que eu acabo colocando nas 18 aulas do semestre. Aí, logo vem esse exercício sobre utilização de Excel e depois vem contabilidade de custos, onde a gente vai falar sobre objeto, finalidade, tipos de definições, custo fixo, custo variável, diferença de custo fixo, custo variável, despesa. Essa aula, eu ainda não tenho certeza se vai ser uma aula gravada, porque essa aula aqui, ela tá aqui como uma aula gravada, mas aí vocês vão ver que o semestre, ele quase termina antes, de tão curto que vai ficando, porque a definição de tudo isso, às vezes, para eu gravar, leva um pouquinho mais de tempo. E eu sei que dá para
enviar para você, sei lá, 2 vídeos de 20, 30 minutos, um vídeo de 40 minutos. Enviar um vídeo de 2 horas ou fazer uma aula de 2 horas gravada, não dá, porque daí vocês não conseguem absorver o conteúdo. Tem a possibilidade de eu dividir em 2 aulas aqui e os exercícios ficarem para outra semana. Senão, a gente já vai ter esses exercícios aqui, que daí são aquela lista de exercícios. Essa lista de exercícios vai ter sempre 20 dias a contar da data de divulgação. Eu divulgo e tem 20 dias. Às vezes eu dou até mais tempo, eu dou 30 dias, mas sempre tem 20 dias. Aí depois a gente vai ter aula sobre custo do produto vendido, que provavelmente vai ser via Google Meet, vai ser uma aula que eu gravo, disponibilizo depois, mas vai ser via Google Meet para tirar dúvidas, porque a gente vai fazer depois o exercício final também sobre custo do produto vendido. Depois a gente vai ter esse exercício sobre custo, que é também da nota 1. Depois tem custo médio ponderado, PEPs, WEPs, que é primeiro que entra, primeiro que sai, último que entra, primeiro que sai, que são formas de se fazer cálculo de custo. Não se apavorem com nomenclatura, nada disso, que vocês vão sair sabendo tudo. Certeza absoluta. Depois a gente vai tratar sobre métodos de apropriação de custos e depois critérios de distribuição de custos indiretos, né? E aqui são formas de se calcular custo direto, custo indireto. Aí a gente tem a nota 3, que são exercícios dessas últimas aulas, né? Lista de exercícios. Aí essa lista de exercícios que pode ou não virar um trabalho, e depende de como é que vai se dar o andamento da disciplina. Tem o período para fazer, a entrega, e é isso. Então, a disciplina é basicamente essa. É uma disciplina relativamente simples, né? Se vocês vão ver. Aqui. É uma disciplina relativamente simples, ela não tem nada além de videoaula, aula presencial, exercícios e mais exercícios ao longo do semestre. Talvez o que tenham sejam mais exercícios. Quando vai fazer custo médio ou quando vai fazer cada aula de custo, aí vai aparecer ali um método e eu vou dar um exercício para fazer na sala de aula. É isso. É uma disciplina da área de finanças, então por isso eu acho que é um pouco mais simples nesse sentido. Eu talvez tenha a possibilidade de eu fazer uma aula só, não um monte de aulas, que nem eu fiz no outro semestre, uma aula sobre custos, trazendo alguém aqui da área de custos. Mas eu estou com dificuldade de encontrar pessoas que trabalhem com custos, né? Porque no geral, assim, as pessoas que trabalham, elas não fazem só isso, né? Dentro de uma empresa, elas fazem um monte de outras coisas, assim. E aí eu estou selecionando para ver se eu trago alguém. De toda forma, eu vou convidar vocês que não são da disciplina de custos, mas são de gestão de pessoas, porque gestão de pessoas, sim, aí eu vou fazer uma atividade que é uma roda de conversa sobre carreira. Já estou aproveitando para fazer divulgação, né? E essa roda de conversa sobre carreira é uma noite só, vai ser no dia 20 de outubro, e eu vou chamar para fazer essa roda de conversa um rapaz que eu conheço que é escritor, né, que é o Rodrigo Scoppi, a Carol, que é comediante, eu não sei se vocês conhecem ela, mas ela já aceitou, vem. Uma menina que é da área de... Opa, tá dando um eco aí. Isso, desliguem o áudio de vocês. Peraí. Aqui. Uma menina que é comediante, a Carol, que é aqui de Porto Alegre, que vem falar sobre o processo de construção de carreira para carreiras que não são tão habituais, e mais uma menina DTI que vem falar da carreira comum, assim, empresarial, e não sei ainda, talvez venha assim um tatuador, mas não tenho certeza, e alguém da área acadêmica, que essa também já confirmou, que ela é doutoranda, entrou agora no doutorado, e ela vem organizando a carreira, ela é bem jovem, assim, vem organizando a carreira dela científica. Isso é para vocês, se vocês têm curiosidade de saber como é que faz a construção de carreira, como é que é esse processo, não é? Em diferentes áreas, assim. Então, vocês estão convidados e eu vou enviar depois que eu tiver pronto o folder e tal para vocês. Mas para essa disciplina não tem nada disso. É lista de exercícios, aula, e prestem atenção, assim, acho que uma dica para essa disciplina muito importante é vocês acompanharem ela bem, assim. Se eu der algum material extra, leiam ele, porque eu sei que é um pouco mais complexo quando você tem que
quando você tem que estudar sem ter aula presencial, e você tem que estudar custos, por exemplo, que é meio matemático, assim, e ainda mais se vocês têm dificuldade com Excel. Aí vocês vão ter uma dificuldade brutal, assim, nessa disciplina. Só pelo basicão, assim, do tipo aquele nervoso de não conseguir pôr a fórmula no Excel, entenderam? Então, comecem trabalhando Excel devagarinho dentro. Prof, esse Excel, ele vem alguma coisa pronta ou é a gente mesmo que faz o modelo? Não tem nada pronto. Quando eu Eu não mandar o entendo nada de Excel, por isso que eu estou perguntando, nunca trabalhei com Excel. Isso, dá para usar o Excel, dá para usar o programa aberto, tanto faz. Mas é bem importante vocês aprenderem a trabalhar, bem importante para o trabalho de vocês. Só que vocês vão ver o seguinte, que os exercícios iniciais que eu vou dar é um passo a passo muito simples. Quem já usa Excel vai pensar, nossa, que besta isso. Porque é tipo, faça uma adição, faça não sei o quê. Mas quem não usa vai ter um baita de um trabalho que é copiar a fórmula, tá? Se vocês tiverem um trabalho gigantesco do tipo, eu nunca usei e tal, eu vou tentar até achar, assim, vídeos de gente ensinando para vocês olharem no YouTube, que eu sei que vocês gostam, e aí qualquer coisa eu também posso fazer uma aula mostrando o passo a passo para fazer, tá? Depois que faz o exercício. Mas treinem, tá? Treinem o Excel, porque ele é bem importante. É a única coisa que vocês realmente têm que prestar atenção para essa aula, é o uso do Excel, porque os exercícios, depois de apropriação de custos, eles são todos em tabela de Excel, todos eles, né? A apropriação é a distribuição de custos. Porque o que a gente aprende nesta disciplina? A gente aprende a como calcular, né, como administrador, o custo das coisas. E isso é uma das coisas mais importantes que um administrador vai fazer. Não interessa de que área ele é. Isso que é interessante. Se ele é da área do marketing, ele vai ter que explicar por que este investimento vai gerar algum resultado importante para a empresa. Ele só vai explicar se ele deixar muito claro que o custo daquilo que a empresa está usando para investir vai ter algum retorno. Né? Então, assim, é essa disciplina que vocês vão aprender a apropriar os custos, a dividir, isso é apropriar, a pegar o custo total lá de luz da fábrica e saber dividir para cada um dos setores. É entender quanto é que materiais precisa para fazer essa cuia aqui e quanto que vai custar para mim fazer essa cuia. Então, isso é super importante. A maior parte dos pequenos negócios, as estatísticas mostram que, assim, pequenas e microempresas, elas se sobrevivem há 5 anos e elas se mantêm. Mas até o 5º ano de vida, um percentual muito grande vai à falência. Gente, a minha internet, não sei. Oi? Oi. Ela tá cortando, não sei se é só aqui comigo, ou se os outros colegas também tá cortando para eles. Para mim tá normal. Então, de repente, é a minha internet aqui. Então pode ser tua internet, isso. Eu só vou aqui desativar, porque daí não dá eco, ó. Então, assim, ok, tá bem, então. Então, assim, compreender quanto é que custa as coisas é a coisa mais importante para essas pequenas empresas, porque eles se perdem isso, né? Eles se perdem no tamanho do desconto que eles dão, porque eles não sabem se aquele desconto vai compensar, né, se ele vai ter um retorno. E isso, tanto para a empresa que trabalha o varejo, ou seja, empresa que compra o produto pronto, que compra isso aqui pronto, quanto para a empresa que faz a fabricação. Nos dois casos é muito importante. Quem compra produtos prontos é um pouco mais simples, digamos assim. Aí a gente vai usar lá o PEPS, o EPS e CMC, que são os métodos de cálculo de estoque. Para quem compra produtos prontos e revende. Aí a gente tem esses métodos relacionados a custo. Para quem produz, a gente tem a apropriação de custos, que é aprender a designar exatamente a quantidade de material que se usa para fazer cada um dos produtos, e aí tem uma lei, né? A gente vai aprender que tem uma lei que mostra como é que a gente faz isso, e como fazer o rateio desses custos todos que acontecem dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Então, é bastante importante. Se vocês querem empreender, se vocês trabalham em empresa, tem muitos colegas que depois acabam aplicando dentro das suas organizações, né?
E é um ponto bem, assim, é um ponto que faz com que vocês sejam exaltados, se vocês entendem, tá? Porque, no geral, nem os administradores da empresa entendem bem. Já vou passar a palavra para ti, João. Nem os administradores ou os proprietários, eles sabem exatamente como é que faz, ou a forma correta de fazer. No geral, as empresas trabalham assim, ó. Vocês podem verificar nas empresas de vocês. Eles têm caderninhos ou eles têm formas de fazer custeio. Às vezes tem um programa, né, para cálculo de custo, e tem muito feeling do dono, né? Principalmente quando é microempreendedor ou pequena empresa, que é aquilo que ele acha que ele está ganhando sobre o valor. E isso é um problema, porque às vezes esse cálculo aí não está certo, né? Esse cálculo, esse feeling que ele tem, ele não funciona bem, digamos assim, porque não é preciso, tá? João, tu quer falar? Boa noite, estão me ouvindo bem? Eu não sei se Sim. tá no microfone. Assim, eu estou trabalhando na indústria agropertences, no setor de segurança do trabalho. Hoje a gente está com quase 300 funcionários aqui em Cachoeira do Sul, e eu estou fazendo a compra de todos os EPIs desses funcionários para a empresa. E assim, uma coisa que eu comecei a implementar agora, que não tinha esse controle, é justamente como é que eu posso falar? As tabelas do Excel, esse controle de custos que a gente tem no setor, né? Então, eu justamente me inscrevi nessa disciplina, justamente pensando nisso, o que eu poderia implementar, de repente, na questão do Excel mesmo, que eu vi que estava ligado diretamente a isso, né? E eu também trabalho numa parte que eu considero muito delicada, assim, porque a segurança do trabalho das pessoas na empresa, né? Eu tô tendo um prejuízo para a empresa, mas que ao mesmo tempo está gerando lucro de um trabalhador não se machucar. Então, isso é bem interessante, assim, eu me vi bastante, tô falando agora na parte de custos, né? E é isso aí. Tá bem, João. Se tu precisar de planilhas base, aí tu pode me chamar, porque eu tenho algumas que podem te ajudar, assim, a fazer esse cálculo. Fazer rateio, ele é bem, bem mais difícil do que parece. Sabe por quê? Porque quando você apresenta cálculo de rateio, às vezes você vai apresentar informações que as pessoas não querem receber com relação ao seu negócio. Porque nem sempre eles querem compreender o quanto está custando para fazer determinado produto e eles querem continuar com aquele produto, ou quanto aquilo está gerando um prejuízo que poderia ser mudado, mas que o custo dessa mudança eles não querem absorver, ou a cultura da empresa não quer absorver esse custo. É bem complicado. A Caroline disse que trabalha no suporte de um sistema empresarial, sempre ajustamos as fórmulas para cálculo do custo de acordo com os impostos que vem na nota de compra. A maioria dos clientes não tem conhecimento do que abrange esse cálculo. Sim, é verdade. No geral, é assim, ó, Carol. As empresas têm eu costumo dizer assim, duas contabilidades, tá? Tem a contabilidade de custo do governo e tem a contabilidade administrativa. É cada vez mais difícil ter as duas, né, diferenciadas, mas tem, porque na contabilidade do governo, a gente coloca de acordo com a lei do que manda e de acordo com as notas. Mas da contabilidade da empresa, a gente trabalha com o cotidiano, a vida real. E às vezes a vida real é um pouco diferente da legislação, digamos assim. Não deveria, mas é, né? Às vezes ela é. Vou dar um exemplo prático, assim, porque vocês gostam de exemplo prático. Eu moro em Porto Alegre, né? Os alunos que são meus alunos lá de Cachoeira sabem disso, eu moro em Porto Alegre, e aqui em Porto Alegre eu tenho uma sociedade com meu ex-marido, a gente constrói, a gente é um construtor. E a gente faz casas, enfim, na zona sul da cidade, sobrados, enfim. E quando a gente recebe material, principalmente da Gerdau, é uma grande empresa, todo mundo conhece. As notas, elas sempre vêm com um valor muito menor do que o valor que a gente pagou pelos materiais que chegam. Sempre. 100% das vezes. Então, por exemplo, quando a gente fez a última obra, era uma construção maior, assim, era um prédio, veio muito ferro de uma vez só. A nota era 60% do valor que foi pago. Então, o que saiu de material lá, de custo da Gerdau, contabilmente é diferente do que saiu na realidade, vocês entenderam? Então, no geral, as empresas têm duas contabilidades, porque assim, ó, ela recebeu bem mais. Digamos que ela vendeu para gente 10 mil em ferro, né? Foi bem mais do que isso, mas digamos que foram 10 mil em ferro
a nota que eles nos enviaram foram de 6 mil. Lá para o governo, para a contabilidade governamental, ficou que eles venderam 6 mil reais de material, tá? Mas para a contabilidade da Gerdau, não. Eles venderam 10 mil de material e a quantidade de ferro que saiu foi maior. Vocês me entenderam? Então, o custo, se ele tem esse pequeno detalhe, assim. Isso não é de todo ruim, porque o administrador que não trabalha, que nem a Carol, que já trabalha ali direto com a contabilidade governamental, com a legislação, ele tem a possibilidade de encontrar formas de diminuir o custo, né, neste intervalo, assim. Sei lá qual é a treta lá da Gerdau, como é que todo aquele ferro vem com a nota mais baixa, como é que passa os quilos, não sei. Mas acontece, vem. E para eles, por que eles fazem isso? Por que a Gerdau manda uma nota de valor mais baixo? Porque ela paga menos imposto, não é? Porque se ela paga imposto sobre as vendas que ela fez, e se ela vendeu menos, então ela paga menos imposto. Né? E então, assim, a contabilidade gerencial, ela é diferente da governamental. Mesma coisa no custos, tá? E aí isso é interessante, João, porque daí o teu vai ser diferente da situação da Carol. Porque no teu caso, você vai fazer custos administrativo, você tem que descobrir os custos reais da situação para passar a ideia real para a tua empresa. Enquanto a Carol, ela vai estar trabalhando no custos, mas no custos relacionados a notas e aquilo que vem do governo. Então, as coisas vão ser gerenciadas, digamos assim, a partir da norma ou da legislação. Eu sei que muita gente deve estar fazendo juízo de valor e pensando, ai, que horror que as empresas fazem isso. Mas eu não acredito que vocês achavam que não fazia. Se vocês pensam isso, não acredito. Sinceramente. Porque as empresas fazem isso, sim. Todas elas fazem de alguma forma. E é por isso que cada vez mais o governo tenta, né, de alguma forma, diminuir essas possibilidades. Mas, sim, acontece. Mas é isso. Então, nessa disciplina é isso que a gente vai ver. A gente vai descobrir desde como a gente faz o cálculo para um copo, né, para a construção ou para a fabricação de um copo, até uma empresa que tem um monte de produtos, a como designar valores para cada um dos produtos e como dividir os valores dentro de uma empresa. Às vezes, as empresas elas não se interessam, por exemplo, com relação aos custos, elas chamam de perdas, às vezes, porque o custo de controlar isso é tão mais alto. Vou dar um exemplo na minha empresa, né? Construção civil, nossa, a gente coloca lá, sei lá, 20% de desperdício. O custo de colocar um funcionário para controlar os outros que estão desperdiçando é tão grande com relação a controlar esse desperdício que é mais fácil você simplesmente considerar uma perda de 30% lá de material. Não estou dizendo que é 30%. 30% não é o valor exato, porque é um pouco menos do que isso, mas é um percentual grande. É mais barato você considerar isso uma perda do que você achar uma forma de diminuir esse custo. Então, aí o João vai tomar cuidado com isso quando ele for lá fazer observações para a empresa dele, porque ele vai dizer assim, se controlar isso, se fizer assim, a gente tem uma diminuição de custo. Mas aí você tem que perceber que gerencialmente, se você tem que controlar isso e chamar pessoas para controlar isso, ou comprar equipamentos para controlar isso, às vezes custa mais caro do que você simplesmente considerar que isso é uma perda, inserir lá como uma perda, ou colocar de alguma forma, né, esse custo dentro da tua contabilidade e seguir, tá bem? Muitas empresas, elas atravancam nesse ponto, mas os custos, eles são bem importantes, sempre são importantes, é onde tudo acontece ou deixa de acontecer dentro de uma empresa, dentro de uma organização qualquer, são os custos, tá? Nada acontece se os custos são altos e muitas coisas podem acontecer se a gente consegue dar ideias que custam pouco para uma organização e que geram um retorno bem alto para ela. E é por isso que é importante entender os custos. Eu vou dar um exemplo bem prático. Uma aluna minha, de 2019, ela fez um TCC na área de custos para pequenos empreendimentos, micro, empreendedoras individuais. Ela pegou vários fabricantes de doces, salgados, tortas, e ela fez o cálculo exato de quanto custava cada um dos produtos que ela fazia. Mini pizza, docinho, torta,
Ela fez o cálculo de cada um deles e ela repassou para elas. Aí ela descobriu, por exemplo, que todos os docinhos e todos os salgados que eram feitos com abacaxi com bacon, que não sei porquê, as pessoas gostam muito, aparentemente, de abacaxi com bacon em Cachoeira, todos os que eram feitos com esse recheio davam muito prejuízo para ela. E que se ela aumentasse um pouquinho o valor só do centro destes salgados, destes doces, enfim, feitos de abacaxi com bacon, ela parava de ter tanto prejuízo, porque ela não entendia como é que ela produzia, eram várias, mas uma delas esse era o problema. Como é que ela produzia tanto, mas ela não conseguia render, assim, não conseguia sobrar, né? E aí ela aumentou, ela tirou o abacaxi com bacon do centro normal, digamos que ela cobrava do centro R$30. Tá? E aí, abacaxi com bacon foi para 45 e os outros ficaram nos R$30. Só isso, esse detalhe, fez ela poupar um monte e ganhar um monte, assim. Então, às vezes, você usa alguma área bem específica da administração que você pensa, não é tão útil assim, e você dá retornos bem positivos para as pessoas, para essas pessoas com quem ela trabalhou e que ela fez o cálculo do custo, foi bem importante isso que ela fez. Assim como, aí tem um aluno que agora trancou, inclusive, né, o Joseph, Pamela, que ele também faz custos, mas aí ele já faz numa empresa maior, porque ele trabalha numa empresa maior, que eu não sei, não me lembro qual é agora, porque eu esqueci, mas ele trabalha numa empresa maior, e ele... Isso aí, na Skrill. Junto com ela, é dos mesmos donos da Agropertence, eu acredito, né? Isso, que nem o Douglas, que também trabalha lá, são os mesmos, o Douglas Felim. Isso, que fez TCC sobre gestão estratégica na Agropertences, né? Porque ele faz gestão estratégica lá, inclusive. E eles aplicaram o TCC dele. Então, ele apresentou as planilhas de gestão estratégica lá da Agropertences no trabalho de conclusão dele. Também foi meu orientado, vai se formar agora, semana que vem. É a colação de grau dele, que ele termina. Então, mas o TCC foi defendido no final do ano passado. O Douglas Felim também fez sobre custos, um pouco de custos, mas muito de gestão estratégica. Ele usou custos para fazer estratégia da Agropertence. Bem interessante até o trabalho dele. E o Josephan que faz isso, né? Ele faz estratégias de custos dentro da Skrill. Então, ele criava planilhas ou ele reorganizava os setores para diminuir os custos deles. Também usando basicamente a disciplina de custos. Então, assim, essa disciplina ela dá um suporte para vocês bem interessante, assim, para a maior parte das empresas. Todo mundo que tem empresa acaba usando de alguma forma. Então, vejam as planilhas do nosso curso, né, que eu vou passar para vocês, tirem as dúvidas, aprendam a usar a Cláudia, né, que não, acho que foi a Cláudia, que disse que não entende nada de Excel e tal. Este é o momento, você tem que aprender. Não dá para sair do curso sem aprender a usar Excel, até porque depois em estágio tem que usar, né, também, mas assim, é super importante aprender a usar as planilhas. O João também vai aprender e vai ver como vai ser útil para ele. Eu acho que é isso. Eu tenho 5 apostilas que eu preciso postar para vocês, que são da área de custos, são e-books e apostilas. Acho que, não sei se vocês têm mais dúvidas, vocês podem aproveitar e tirar elas agora. Talvez os colegas usem as dúvidas de vocês, então aproveitem este momento. Não? Prof, a prof falou sobre estágio, mas eu não tenho nenhum estágio para fazer mais, não. O curso de administração rural nosso aqui já está quase acabando e eu não sei de nenhum estágio mais que eu tenha que fazer. Que tinha que fazer, já fizemos, mas foi assim, prático, sabe? Indo para o interior, fazer visitas técnicas. Pois é que no nosso estágio, no estágio 1, que é na área rural, a gente calcula renda agrícola. E aí, quando faz cálculo de renda agrícola, a gente usa Excel para fazer o cálculo de renda agrícola. Ah, sim. Nós não, acho que não vai ter mais isso daí, está quase no fim do curso. Pois é. Tu é de que unidade, Cláudia? São Francisco de Paula. Ah, tá. É que são os alunos, agora que eu me lembrei, são os alunos de um curso que já tá, que não abre mais vaga, não é? Isso, e daí meus colegas fizeram, mas a minha mãe estava no hospital e eu tive que cancelar todas as disciplinas no ano passado. Tá, eu sei, alguém me só falou. Eu com custos, e daí agora eu vou ter que realmente aprender, porque eu fiz um cursinho
E daí eu até cheguei a ver, mas não trabalhei, sabe? E não trabalho com isso, daí não sei muito bem lidar mesmo. Sim, mas não te preocupa que assim não é um bicho de sete cabeças, dá para aprender e tal, e é uma coisa útil assim para tua vida, sabe? Você Sim. pode trabalhar. Custos é interessante assim, porque se você é uma pessoa muito organizada, muito fissurada assim na área de custos, e aí vou dar até inclusive um dado interessante. Não sou eu que faço custos da minha empresa, eu sou bem ruim em custos, eu sou atrapalhada e tal, porque eu sei fazer, mas eu não gosto, né? E aí o meu ex-marido, que é meu sócio, é ele que organiza os custos da empresa, ele organiza absolutamente todas as planilhas. E a gente tem uma planilha por obra, cada planilha ou cada obra tem, sei lá, 120 abas, digamos assim, de cada função que é feito ao longo da obra. E aí eu organizo para depois conferir com relação à contabilidade, porque daí isso eu faço. Mas eu não faço a planilha assim. Mas eu faço as planilhas assim, quando precisa fazer assim, relacionadas à aula, principalmente todas eu faço, mas é só um dado para vocês entenderem assim, que às vezes a gente tem a impressão de que a pessoa, né, que é contador ou é da área de custos é a pessoa que cuida disso, mas não sou eu não. Meu ex-marido é engenheiro e é ele quem faz essa parte toda. Eu só controlo gerencialmente, eu trabalho com estratégia mesmo dentro da empresa. A área que eu gosto é estratégia, eu defino onde vai ser investido. Então, assim, não se preocupe, Cláudia, que a gente te ajuda, assim, né? A gente vai ter aulas para você aprender. E não é difícil. Esse é um detalhe interessante, não é difícil. Mas sim, tem que aprender a mexer no Excel um pouquinho, né? Para pelo menos a gente finalizar a disciplina, tá bem? Porque sim, a gente tem 2 exercícios, pelo menos, que é estes 2 da nota 1 são com base em Excel, e o último. Então, pelo menos 60% da disciplina precisa que vocês entendam de Excel, tá bem? Tem mais alguma dúvida? Alguém que tem alguma dúvida para tirar? Não tem? Tá, é bem simples. Pode ser que o cronograma pode ser que mude. Vocês viram ali que no final ele fica alongado, assim, tem um pouquinho mais de aulas, porque eu acho que as aulas vão levar um pouquinho mais de tempo para eu poder passar para vocês, né? O que parece pouco conteúdo. É uma pega-ratão, assim, do custos, né? Você olha e pensa, vai ser só isso que eu vou aprender de custos. Aí, quando começa, assim, a trabalhar cada um dos métodos, é uma coisa gigante, assim, chama PEPs, mas é uma ferramenta enorme. Então, assim, elas são. As aulas elas são um pouco maiores do que vocês imaginam que seja e tem um pouco mais de conteúdo. Mas eu acho interessante, assim, no geral é uma das disciplinas mais úteis para a vida de vocês. Até porque vocês podem usar custos, e aí eu vou, inclusive, dar ali planilhas para vocês, vocês podem usar custos nas economias pessoais de vocês ou na organização pessoal, não é? Se vocês querem aprender a fazer organização pessoal através de custos, também pode. Então, tem várias formas de se utilizar, tá bem? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. No chat, não. Tem nada? Estão tranquilos? Todo mundo de boa. 18 apareceram, mas eu não me lembro quantos tem. Eu acho que deve ter uns 30, assim. Então tá mais ou menos normal, assim. Lembrem, então, mais importante, verifiquem semanalmente lá no Moodle as tarefas, façam elas no Moodle, tirem as dúvidas, se vocês tiverem, pode tirar no grupo. Eu não abri o grupo para ver se tinha alguém ali que não conseguiu acessar, desculpem, me esqueci totalmente. Depois eu dou uma olhada. Quando a gente tiver aula online, eu vou publicar no grupo, mas também vou publicar no Moodle com antecedência. E eu acho que é isso. Façam os exercícios, estudem, né? Procurem a gente quando vocês têm dúvidas, se vocês não me conhecem. Os alunos que eu não conheço, vocês se importam de se apresentar, aproveitar no final, né? Que é para aquele que já desligou a câmera e está lá fazendo a janta, ter que vir correndo. Por exemplo, a Joyce eu não conheço, eu acho. A Cláudia, então, a Cláudia eu não conheço. A Cláudia pode se apresentar, já que ela abriu a câmera. Tá sem Tá, vou áudio. me apresentar, então. Sou a Cláudia, de São Francisco de Paula. Acredito eu que estou no 8º semestre, porque eu já fui ao 8º, ao 9º e volto para trás, porque o curso, como não tem professor disponível para nós aqui de administração, está complicado para terminar. E daí por isso ficaram disciplinas atrasadas.
E algumas também tive que cancelar em algum momento, e daí demora mais ainda, né? O que era para ser em 4 anos, já estamos em quase 7 anos estudando. Nossa. Daí por isso que eu vou ao 9º e volto para o 8º, para o 7º. Agora estou no 8º, eu acho. E daí não Vai falta muito. terminar. Acho que mais um semestre aí já acaba. Depois desse, né? Eu acho que sim. Eu não sei como é que tá a A organização minhas lá. colegas, nós começamos com 25 pessoas no curso aqui, hoje acho que estamos em 5 ou 6. Tem 3 pessoas que eu sei que no final desse semestre aí já estão prontos para se formar. Só apresentar o TCC e estão formados. Faltava só as disciplinas que... Falta uma ainda, mas ainda vão disponibilizar. Para mim, falta um pouquinho mais, acho que 5 ou 6, daí termina também. Ah, bom, falta um pouquinho. Falta esse desafio aí, que eu também tenho essa complicação com custos. Com matemática, eu tenho custos e tenho a que eu acho pior ainda, é estatística. Eu comecei ela e tranquei uma outra vez. A estatística que a gente tem no início do semestre, né? Que daí a gente tem com Marcondes. A Camila ali tá parecendo o neném dela, que já tá enorme, Camila. O neném tá enorme. A Camila tem neném. Tudo bem, meu amor? Oi? Tudo bem, tá derrubando tudo aqui. A Pamela eu conheço, a Carol também, porque são minhas alunas, o Paulo também, a Clícia, tudo bem, meu amor, você tá bem? O Giacomo, eu não conheço. A Joyce disse que tá sem áudio, você pode se apresentar no chat ali, Joyce. Dizer de que se você é da nossa unidade, me desculpa, porque eu levo um tempo para dar aula para os alunos, eu não dou aula, eu acho, nem no primeiro nem no segundo semestre, se eu não estou enganada. Vou dar aula lá no terceiro, quarto. Aí depois também, só eu, né? Tem 5 disciplinas minhas por semestre. Mas até lá demora um tempo. De Encantado, é verdade, Joyce. Você é de Encantado. Tá bem? Então, muito prazer, Joyce. O Giacomo também eu não conheço, nem a Marcele. Meu nome é Giacomo, eu sou da unidade de TAPS, estou no 7º semestre. E é isso, eu sou da unidade de TAPS ali também. Às vezes tem umas matérias que não tem professor, aí a gente tem que ficar voltando. Tá, é verdade. Sempre acontece isso, não é? Então tá, Giacomo, muito prazer. Marcele, a Marcele tá sem áudio, é de TAPES? Você perguntou se eu sou de Cachoeira do Sul. A minha unidade é Cachoeira do Sul, mas eu moro em Porto Alegre. A tua é de TAPES? Tá. Então tá, você é de TAPES, Marcele. Muito bem. Quem mais eu não conheço? Deixa eu ver aqui. O João, eu já conheço. Deixa eu descer aqui. Tem mais alguém que é de outra unidade que nunca teve aula comigo? Se apresente. Acho que não. A Fernanda eu conheço, acho que é isso. Marcel eu conheço. Vamos ver no chat. Por que será que tá trancando isso? Não sei. Ok. Mas é isso. Quem mais? Gilciane. Gilciane eu também não conheço. Pode falar, meu amor. Não tô te ouvindo. Caiu. Tá. Que deve ser de outra unidade também. Não conheço. Ok, então. Aí teve um monte de gente que caiu, né? Quando é para se apresentar. Não sei por que essa vergonha toda, né? Tá até online. Não se envergonhe, né? Com absolutamente nada. Então tá, beleza, pessoal. A gente encerra, então. A Andressa também eu não conheço. Ou se eu conheço, não me lembro, Andressa, me desculpa. A Fernanda, sim, eu me lembro dela já de várias disciplinas. Andressa, se você quiser se apresentar no chat. Se não, também é daquelas que vai cair a internet. A vantagem, né? A vantagem é que a gente, no início da pandemia, tinha umas desculpas que podiam ser dadas. Agora a gente já conhece as desculpas, né? Fala, eu sou de TAPES e a Jussiane provavelmente caiu, mas eu também. Oi? Eu sou da unidade de TAPES e a Tá bem. Jussiane, que levantou a mão agora há pouco, também é. É nossa colega do Giacomo e sou colega da Marcele também. Tá bem. Então tem bastante gente de TAPES aí, não sabia, viu? Então tá, perfeito. Eu acho que um pessoal grande da turma da Camila, que é quem deveria fazer neste semestre, fez
ano passado, né, quando tinha a possibilidade de ter várias disciplinas. Então, eu acho que por isso, da Camila e da Paula, né? Então, acho que por isso que a gente tem menos alunos da turma que deveria ser feita, assim, que deveria fazer a disciplina. Muita gente foge da disciplina de custos, né? Deixa para fazer depois, porque acha que é uma disciplina muito cheia de cálculo e tal. Mas não é, não. Deixa para fazer só ela, né? É. Sim, sem problema, Cláudia. Depois você pode rever o vídeo, porque eu vou baixar ele e colocar no YouTube, e aí depois eu posto o linkzinho lá. De qualquer forma, eu vou tentar não postar o link da reunião, porque senão pesa no Moodle, né? Agora tudo pesa na universidade, e aí dá problemas lá. Então, eu vou tentar colar lá no link igual do YouTube para vocês assistirem, tá bem? Eu acho que às vezes, que nem a Pamela ali, demora um pouco para fazer, porque fica receoso, mas vai ver que tem outras disciplinas bem piores, assim, essa não é realmente uma das piores, tá bem? Então tá, pessoal, foi um prazer revê-los novamente, sejam bem-vindos a mais um semestre, não é, Pamela, último semestre, que vai se formar, graças a Deus, né? Vamos lá tocar TCC e terminar, e a todos os outros que quiserem, enfim, falar comigo ou tirar dúvidas, sempre eu estou à disposição. Amanhã eu dou aula de gestão de pessoas aí. Acho que eu já mandei o convite ali no grupo e vou reavisar para os que vão acessando. Tá bem, pessoal? Então, uma boa noite a todos. Me procurem se vocês precisarem. É Stephanie/Sandma no meu e-mail lá da UERGS para o pessoal que é de TAPES. Mas pode me chamar no WhatsApp sem problemas, tá bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Clícia, meu amor. Se você precisar conversar, me chama, tá bem? E eu vou encerrar a reunião agora, encerrar a gravação. Boa noite, queridos.